Ela é exatamente a articuladora de saúde mental de Matão, Mariana Magnabosco, psicóloga. Bom dia. Bom dia, Daércio. Deixa eu começar por essa pergunta que acho que muitos não perceberam, mas procure observar a respiração. Parece que ela está curta e rápida na hora que você está nessa ansiedade que todos temos, né? Até um certo limite. É uma ansiedade providencial, né? Depois passa a ser patológica, mas eu pergunto a você, como perceber no funcionamento do nosso organismo, Mariana, que estamos, por exemplo, ansiosos? Daércio, a gente precisa ir fazendo o exercício de se observar. Como você mesmo disse, uma das primeiras coisas que a gente percebe é a nossa respiração diferente, né? Sintomas físicos mesmo, coração acelerado, suor frio, insônia, são sinais de que a gente pode estar com a ansiedade aí mais elevada do que o normal. Né? Porque existe o normal da ansiedade? Existe sim, Daércio. A ansiedade é algo assim natural na nossa vida e necessária. Né? É ela que nos move para frente, é ela que nos leva a atingir nossos objetivos. Então, quando ela não atrapalha a nossa vida diária, não atrapalha o funcionamento das nossas atividades, das nossas relações, ela pode até nos ajudar. A gente percebe que ela está ficando patológica quando ela começa a nos atrapalhar nos relacionamentos, atrapalhar no desempenho das atividades e no nosso dia a dia em geral. Aproveitar que esse é um problema comum, muita gente que está ouvindo ou assistindo deve estar enfrentando também. Vamos disponibilizar, se assim a Mariana permitir, também que os ouvintes façam perguntas, viu? Por favor, atenção, ouvintes que já tem o nosso WhatsApp muito bem, podem ir fazendo perguntas. E quem não tem e queira fazer pergunta também, qual é o nosso WhatsApp aí, Felipe? O nosso WhatsApp é o 99632-6200. Repetindo, 99632-6200 ou através do Facebook também, Isso. né? No Facebook, tá com você aqui? Tá aqui comigo o Facebook. Fica de olho aí, porque as perguntas podem sair por aí. Porque tem muita gente que passa pelo Facebook, só fala bom dia, o outro boa terça, essas coisas assim, essas mensagens. E no meio entra alguém que faz uma pergunta. Fica de olho aí, porque se sair pergunta aí, nós temos que passar aqui também para nossa Mariana. Ô Mariana, a partir de que momento essa ansiedade passa a ser patológica? Eu acho que o termômetro que a gente tem é esse que a gente estava conversando, Daércio. Perceber que a nossa vida está sendo atrapalhada por ela. Que os sintomas físicos, o coração acelerado, a respiração ofegante, está atrapalhando o nosso dia a dia. Muitas vezes vem acompanhado de insônia, aumento ou diminuição do apetite. São várias coisas que a gente precisa ir observando, não só em relação à ansiedade, mas nesse momento que a gente está vivendo, os sentimentos de desânimo, de desesperança, de sobrecarga, que acho que são sentimentos que são compartilhados por todos nós nesse momento, em diferentes graus, né? Então, se a gente percebe que isso está atrapalhando muito a nossa vida, é hora de procurar ajuda. Tem gente, por exemplo, que esse quadro é normal e é comum em todas as pessoas, ou cada uma manifesta de um jeito. Isto é, pessoas que de repente começam a comer o tempo todo, ou outra que fica quieta demais. Esses todos os sintomas que você relatou, eles são comuns em todas as pessoas ou variáveis? É variável. Cada pessoa reage de um jeito a uma situação. Como somos todos diferentes uns dos outros, cada um reage de uma forma. Algumas pessoas vão ter muita insônia, outras vão ter vontade de só dormir. Algumas pessoas vão comer demais, outras não vão conseguir comer. Né? Algumas vão se sentir muito desanimadas, desesperançosas, sem energia para nada. Outras vão se sentir extremamente aceleradas, conforme você descreveu aí da sua respiração, e daí a gente vai saindo, fazendo um monte de coisas. Então, cada um reage de um jeito. Agressividade? O importante é a gente... Oi? Agressividade também? Pode ter alguém? A agressividade pode ser um sinal, sim. Inclusive, Daércio, os estudos têm mostrado
que alguns dos efeitos dessa pandemia em relação à saúde mental tem a ver com o aumento de consumo de álcool, tabaco, nesse período todo. E também aumento de índice de violência doméstica. As pessoas têm ficado mais em casa, mais estressadas, mais irritadas com tudo que está acontecendo, e as brigas têm sido mais constantes. E daí vai desde agressividade verbal até muitas vezes, né, situações de violência física. Vamos por partes e em torno das manifestações mais comuns. A insônia, ela se dá pela perda do sono, ou tem muitos casos, é um meu caso e acho que de muitas pessoas, que até chega a dormir e acorda no meio da noite. Isso. São manifestações diferentes, é o que a gente estava dizendo. Cada pessoa é de um jeito. Tem algumas que vão manifestar já não conseguindo dormir desde o início da noite, outras conseguem dormir e acordam muitas vezes com o coração acelerado, né, com esses sintomas aí de respiração ofegante, daí não conseguem retomar o sono. Então, cada um vai manifestar de um jeito. Eu vou confessar a você que tenho lançado mão de medicamentos aí alopáticos e até mesmo homeopáticos aí para poder dormir. Mas confesso que morro de medo de ter uma dependência disso depois, de o organismo habituar e sem isso depois eu não dormir. Isso virar um vício, algo que valha, uma dependência, seria a palavra mais correta, né? Isso pode acontecer mesmo? Daécio, quando as medicações começaram a surgir, elas tinham um grande potencial de dependência, né? Então, medicações mais antigas aí, realmente, às vezes, podiam trazer essas consequências. Ainda existem medicações que podem levar a essa situação. É por isso que é sempre importante o acompanhamento médico, a indicação terapêutica para cada um, né? O acompanhamento médico vai poder avaliar de qual medicação você está precisando, qual é a mais indicada para o seu caso e qual o tempo correto de uso. A retirada dessa medicação é como um desmame, tem que ser feita aos poucos. E é por isso que daí precisa da orientação médica individualizada, para que a dependência não aconteça. Há alguma diferença entre perder o sono e acordar no meio da noite? Eu já ouvi alguém dizer que acordar no meio da noite seria já uma situação de estresse elevado, muito mais de estresse elevado do que de ansiedade. Tem a ver isso? Eu acho que depende muito, Daécio. Tem pessoas que vão estar com estresse extremamente elevado e já não vão conseguir dormir, né? São reações diferentes mesmo de cada um. E daí é por isso que é importante a avaliação de um médico para cada situação. Quando isso está persistente, quando isso está recorrente, né? Quando acontece aí por um período sem diminuir, sem melhorar. Porque não dormir, quando a gente está vivendo uma situação estressante, por exemplo, quando eu estou ansioso com alguma coisa, quando eu sei que eu vou fazer uma viagem amanhã ou que eu vou ter algo importante na minha vida amanhã, eu perder o sono porque eu estou ansioso, às vezes é natural, né? O problema é quando isso persiste, quando acontece muitas vezes seguidas, por semanas sem melhorar, e começa a atrapalhar toda daí a nossa rotina, afetar nosso humor, fazer a gente ficar irritado, afetar o trabalho. Né? Então essa é a diferença aí. E eu percebo também que a gente está recebendo muito estímulo, não é? Então, como eu exemplificaria isso? Estamos conversando bastante pelas redes sociais, com as pessoas que a gente gosta, e às vezes surgem lá assuntos que... Outra vez, vou dar um exemplo muito rápido aqui. Ontem um grande amigo, radialista, que já atuou em grandes emissoras de São Paulo e hoje ele reside em Capitólio, e ele passa no momento por uma grande dificuldade, um tratamento de câncer. Ontem teve uma piora e ele, apesar disso, é um cara muito animado e tal.
E ontem, antes que eu fosse dormir, ele disse: olha, se eu não aparecer por esses dias aí, você não liga não, é que eu vou voltar minhas químios e não sei o que e tal. Não teve nem como, né? A gente fica triste, evidentemente, né? Isso foi o suficiente. Eu fui pra cama com isso na cabeça e, olha, demorou para dormir depois. Parece que a gente tá com muito estímulo, né? De outros porque discutem política ideológica, outros discutem... Enfim, cada um aí pelas razões que alteram o humor da pessoa. Eu não entro nessas vibes aí, vocês sabem disso. Mas me entristeceu. Pô, eu tô dando um exemplo mais recente meu aqui, mas às vezes tem assuntos, a gente fica o dia inteiro aqui, Mariana, fora do ar, conversando, vendo a matéria do outro dia, e aí chega uma notícia que não é boa, e nós lidamos com notícia, não tem como dizer não quero saber, né? Então você acaba tendo um dia carregado de informação e você acaba levando isso para a cama. Tem algum tipo de conselho que você pudesse dar, por exemplo, para que a pessoa interrompesse e desse a ela que, não, olha, eu já me dediquei às coisas e assuntos um dia inteiro, agora é hora de dormir e eu preciso dar esse direito para mim. Tem como criar um intervalo, as meditações, não sei, o que pode ajudar a pessoa desligar o fusível? Daércio, mais uma vez, eu acho que a gente pode dar dicas, mas que isso também é algo muito individual. Você tocou num ponto importante, que é o excesso de informações que a gente tem tido, o excesso de redes sociais, né? Então, eu acho que é importante a gente dosar isso, ficar um tempinho sem celular, pelo menos antes de dormir, não ficar tão ligado nisso, né, para tentar ir se desligando um pouco. Além de tudo, prestar muita atenção nas fake news. São muitas. Então, às vezes, a gente também se desespera com notícias que não são reais. E a gente já vive um momento que o tempo todo a gente recebe notícia ruim, né? O tempo todo chega alguém contando que alguém conhecido está internado, que outro faleceu, que alguém está doente, além de outras situações como a que você descreveu do seu amigo, né? Então, para a gente conseguir encontrar um equilíbrio, a gente precisa tentar cada um da sua forma. Você falou da meditação. A meditação é um excelente método para a gente poder se centrar no presente, concentrar a respiração, né? E a gente consegue isso com acesso pelo celular facilmente. Tem bastante meditações lá. Aí tem umas que tocam música, com barulho de água, não sei o quê. Né? Eu achei uma outro dia, inclusive, Mariana, vou te contar aqui, e para os ouvintes. Eles põem efeitos de natureza no meio da música, ou quando não tem uma pessoa falando, né? Relaxa, não sei o quê, as pernas, a coisa toda. E eu achei uma lá que era uma meditação que a música ficava tocando assim, mas com barulho de fogo. Sim. Né? E a cada minuto, no meio desse... É xamânica que chama. Acho que é isso, meditação xamânica. Eu não entendo disso. E aí a cada minuto tinha o som de um lobo, um uivo de um lobo. Você vê como a atenção da gente é uma coisa que é terrível, a minha pelo menos. Pois eu percebi no começo da gravação, ficava aquele barulhinho de brasa, assim, de uma fogueirinha, né? Aquele barulhinho e tal. E aí, cada minuto vinha o lobo. E eu percebi que era a cada minuto. Pronto. Aí eu ficava esperando o lobo. Aí eu perdi o sono. Eu falei, essa aqui não é boa, não gostei dela. Eu só tô contando aqui pra relaxar um pouco aí, né, vocês. Bom, essa não deu certo pra você. Não deu, não, porque eu ficava esperando o lobo uivar. Os ouvintes estão fazendo pergunta? Muitas vezes as pessoas encontram isso, por exemplo, na atividade física, né, ou em fazer alguma comida, ou em ler um livro. E cada um encontra da sua forma, né? Mas gosto, a importância, né, de manter uma boa alimentação, de manter uma rotina, né? Tudo isso são coisas que ajudam
aí no equilíbrio emocional. E os outros médicos que cuidam da questão do Covid ficam falando o tempo todo, gente, toma um solzinho aí uns 15 minutos todo dia, né? Se alimente bem, tem atividade física. Eles dizem que isso aí, na eventualidade de acontecer com você, vai ser muito bom, vai te ajudar muito a não agravar a situação. Entende? É esse jornalismo que a gente preferiu fazer nesses tempos de pandemia, ao invés de só instalar o pânico com números e números e números e, enfim, e dramas que afinal estão acontecendo, mas não dá para fazer um programa inteiro só disso. Nós temos que prestar serviço e você está me ajudando muito nisso, hein, Mariana? Perguntas dos ouvintes, Felipe. Bom dia, Mariana. Eu separei algumas perguntas aqui. São 3 perguntas que se encaixam muito bem com todos os nossos ouvintes, né? A primeira é que uma das nossas ouvintes, a Rose, ela sofre de ansiedade. Só que não tem muito tempo para ir a médicos, né, para procurar um tratamento. Teria algum remédio natural para que auxiliasse nesse tratamento da ansiedade, Mariana? Felipe, como a gente estava falando, isso é muito individualizado. Mesmo os remédios mais simples, mais naturais, precisam da orientação de um profissional avaliando a situação dela, né? Não há uma coisa assim generalizada que a gente possa dizer, olha, vai lá e tome isso, faça isso, né? É importante que ela converse com algum profissional que possa avaliar a situação dela para ajudar, orientá-la nesse processo. Essa questão do tempo tem a ver com isso. Olha só, às vezes a gente corre tanto e está tão engolido por essa ansiedade que a gente não encontra tempo para cuidar de nós mesmos. Então, isso já é um sintoma. Será que ela não está precisando encontrar mais tempo para ela? Para poder se cuidar, para poder se olhar, né? Então, isso já mostra que, olha como ela está, você, Rose, pode estar precisando desse tempo para olhar para você. Então, é muito importante que você se volte para isso e busque algo específico para você. Ok. Adalberto, perguntas pelos ouvintes que estão pelo Facebook agora. Mariana, bom dia. A Lucilene Bom Heldes, dia. ela pergunta, tratamento de ansiedade quando está no extremo. Qual o profissional correto para procurar? Boa pergunta. Olha, o mais indicado nesse caso, se é algo muito extremo, é o psiquiatra. Ele vai poder avaliar a situação e talvez entrar com alguma medicação para auxiliar. Mas a psicoterapia é algo extremamente importante também, porque vai ajudar a pessoa a parar, olhar para si mesma e ressignificar algumas coisas que podem estar atrapalhando a vida dela e causando esses sintomas. Então, as duas coisas são importantes nesse momento. Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Próxima pergunta aí dos ouvintes. Mariana, a gente sabe que o mal do século é a depressão. E por conta dessa pandemia, muitas pessoas acabam adquirindo, né, essa doença. Você poderia passar pra gente alguns sintomas? Porque muitas pessoas às vezes não sabem como que uma pessoa com depressão se porta no início dessa doença. Você poderia passar pra gente alguns desses sintomas? Felipe, foi o Felipe, né, que Isso, conversou? É o Felipe. Felipe, a depressão pode tanto estar associada com a ansiedade, quanto vir mergulhada por exemplo, sensação de desânimo, desesperança, solidão. Mais uma vez, a alteração no apetite, a pessoa perder a vontade de realizar atividades que antes lhe davam prazer, né? Ela não sentir mais prazer em fazer as coisas que antes ela gostava, uma tristeza excessiva, algo que se prolonga por muito tempo. Mais uma vez, sentir tristeza é natural. Um dia ou outro você acordar mais desanimado e com mais vontade de não fazer nada, também é. O problema é quando isso é persistente. Então a gente precisa aprender a se observar. Observar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, para a gente poder perceber quando precisa de ajuda e quando a coisa está saindo do controle. Mas quanto seria esse tempo,
em que isso se repete? Por exemplo, esses dias aí, alguns dias, eu Olha, amo o que eu faço, mas eu confesso que eu despertou e eu não queria levantar da cama de jeito nenhum, apesar de gostar tanto do que eu faço todos os dias. Mas aquele dia eu não queria trabalhar. Eu não queria colocar o pé no chão. Então, mas foi uma ocasião. A partir de que frequência, mais ou menos, começa a se tornar uma característica depressiva de vez? A gente precisa observar, Daércio, por um período um pouco mais longo. Por exemplo, se por 2 ou 3 semanas seguidas esses sintomas têm sido muito recorrentes, é hora de pedir ajuda, né? Se por 1 mês, mais ou menos, tem sido mais ou menos recorrente, já é um sinal de alerta. Então, a gente precisa estar atento a essas mudanças e a frequência com que isso acontece. O choro incontido que brotou do nada, naquele momento não aconteceu nada que levasse a pessoa a chorar e ela acaba tendo uma crise de choro. O que significa isso? Mais uma vez, assim, é muito individual. Porém, o choro, nesse sentido, é uma explosão de emoções. Ele acontece quando a gente está tentando conter demais as nossas emoções e não está dando a devida atenção para elas, não está atento ao que está acontecendo. Você disse, é um choro num momento em que não aconteceu nada. Não aconteceu nada naquele momento, mas talvez antes tenha acontecido. E daí, a hora que você fica um pouco mais tranquilo, essas emoções explodem e vem um choro. E se isso for repetido, se isso for constante, ainda assim é só isso? Depende, Daércio. Se for só isso, é um sinal de que você precisa olhar para as suas emoções e tentar entender o que está acontecendo na sua vida para buscar entender e buscar melhorar. Porém, se o choro vem acompanhado de outras coisas, como a gente vem falando, também é importante procurar ajuda e orientação profissional. Por que o fim de tarde e o começo da noite é sempre um horário, nos momentos de desgaste, mais triste? Desculpa, cortou a ligação, eu não te ouvi. Porque o final do dia, o começo da noite tem a gente nota aqui no nosso noticiário, todas as vezes que tivemos casos, por exemplo, de suicídio, sempre se deu no fim do dia, no começo da noite ou à noite. Raramente de manhã. Vocês têm algum estudo e a tristeza quando se abate sobre a pessoa, invariavelmente é sempre também no final do dia, durante a noite. Por que, se é que faz algum sentido a minha observação? Eu desconheço estudos em relação a isso, Daércio. Vou procurar saber e conhecer melhor. Nesse estudo, inclusive, eles falavam que até a visão periférica da gente se torna mais fechada. Diminui. No final do dia, né? Dado o cansaço do dia, eles dizem, a somatória de problemas. Eu ia falar isso. Eu imagino que seja porque o fim do dia, primeiro, essa coisa do sol ir embora, da noite aparecendo, né, associada a essa cor mais escura, e o cansaço da gente. É a hora que um ciclo está se encerrando para começar outro. É a hora que a gente para, é a hora que a gente começa a parar. E normalmente a hora que a gente começa a parar a correria é a hora que os sentimentos só podem tomar conta da gente. Ana Elisa Adalberto, a Ana Cecília está participando com a gente e ela pede como lidar com o medo de ficar doente, o medo de ter alguém da família doente. Olha, a gente está vivendo, é a Cecília que falou, é isso? Maria Cecília. Maria Cecília, eu acho que isso que você está descrevendo é algo que todos nós estamos vivendo e que é difícil de lidar mesmo, né? A gente está vivendo uma situação de enorme impotência, né? A gente está angustiado frente a todas essas situações que a gente está vivendo. Cada dia a notícia de uma pessoa que adoeceu. E o medo constante das pessoas adoecerem, da gente adoecer, é algo que tem afetado a todos. O que a gente pode tentar fazer é nos distrair com outra coisa, não ficar só pensando nisso, buscar coisas que nos deem prazer para fazer. Como a gente estava falando no início, alguns vão encontrar isso talvez na meditação, outros fazendo exercício físico, ou saindo para correr, ou conversando com um amigo pelo WhatsApp, ou lendo um livro, ou ouvindo uma música.
eu acho que são coisas que a gente tem que ir buscando. Por quê? Porque para lidar com esses sentimentos que tomam conta da gente nesse momento, a gente precisa estar fortalecido. Quanto mais a gente fortalece o nosso emocional, mais o nosso sistema imunológico também fica fortalecido. E é tudo que a gente está precisando nesse momento, né? A gente está com esse sistema imunológico aí um pouco mais protegido para poder dar conta de tudo isso. Mariana, uma ouvinte nossa, eu vou trazer exatamente o relato que ela nos passou, a Rosimeira, ela falou: bom dia, eu tenho depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Faço tratamento, tomo vários tipos de medicação. Ultimamente eu ando meio esquecida. Muitas vezes eu esqueço de coisas rotineiras que costumo fazer todos os dias. Ela gostaria de saber se isso é normal, se é uma coisa normal, por que isso estaria acontecendo. Felipe, isso eu acho que é algo muito importante para ela passar para quem está acompanhando, para quem está acompanhando, né? Se ela já está em tratamento e isso está aparecendo como um sintoma novo, é importante que ela busque ajuda para entender o que pode estar atrapalhando ela nesse momento aí. Né? Pode estar associado, sim, a um momento de mais estresse, a um momento aí onde as emoções estão tomando conta de forma mais intensa dela, mas é importante que seja avaliado pelo médico. Só lembrando também aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, muitas pessoas estão mandando mensagem falando: eu sinto ansiedade, eu gostaria de saber o que eu posso fazer. Como a Mariana mesmo disse, cada caso é um caso, né? E vale o acompanhamento profissional, não é isso, Mariana? Isso. E cada caso é um caso até para a gente lidar com as formas mais brandas da ansiedade, né? Algumas pessoas aí precisam fazer exercício, outras precisam meditar, outras precisam ler, outras precisam conversar com pessoas que gostam. Nesse momento, uma coisa que é muito importante para a gente lidar com o estresse também é manter uma rotina, né? Manter uma rotina aí diária, não se perder, tentar manter uma boa alimentação, criar momentos de autocuidado, de olhar para si mesmo, fazer do convívio familiar um momento de prazer, poder brincar com as crianças que estão em casa, porque a gente está vivendo um momento que a gente tem que ficar mais em casa. Então, são todas coisas que ajudam diretamente na nossa ansiedade. Um exemplo, por exemplo, às vezes a gente está muito ansioso lá em casa, sem conseguir lidar, não pode sair, mas tem criança em casa. Experimente brincar com elas, entrar na brincadeira, pular, jogar bola, pular corda. Isso não é bom só para a criança, isso é bom para o adulto também. Além de criar as memórias afetivas, né, da criança de uma forma positiva, ajuda o adulto a controlar o estresse também. Então, é uma outra dica importante essa. E Mariana, só para encerrar aqui a minha participação na entrevista de hoje, ressaltar que hoje sentir um medo a respeito de contrair a doença do Covid-19, ela é comum. O que não pode deixar é que esse medo acabe virando uma obsessão, né? Isso, Felipe. A gente precisa transformar esse medo em cuidado. O medo, assim como a ansiedade, é um sentimento que faz parte da vida. Todos nós sentimos medo. E o medo é um sentimento importante, ele nos protege do perigo. Se eu não tiver medo do coronavírus, eu vou sair por aí sem máscara, eu não vou me higienizar, eu vou ficar em contato com muitas pessoas. Se eu tiver um pouco de medo, eu vou tomar cuidado. Eu vou me proteger, eu vou usar máscara, eu vou higienizar minhas mãos, eu vou evitar aglomerações. Se eu tiver muito medo, eu posso me isolar demais e sofrer. Ok. Ficou alguma pergunta aqui dos ouvintes do Facebook? Não. Ok, todos. Então atendemos a todos. Quero agradecer aos ouvintes, foi muito bacana a interação deles, eles fizeram suas perguntas. Sobretudo a você, Mariana, pela gentileza, paciência e atenção com todas as perguntas aqui formuladas. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado vocês, Aécio. Grande abraço. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Mariana Magnabosco, psicóloga, articuladora de saúde mental de Matão, deu aí os conselhos. Espero que vocês tenham aproveitado. A intenção nossa é aproximar os profissionais e os conhecimentos de todos nós que somos leigos, não é? Podemos aprender com isso, melhorar um pouco a nossa vida, a nossa qualidade de vida nesse momento tão complicado. Esse foi o nosso propósito, creio que atingimos, não é?